Fala pessoal, Anderson Hernandes da Tax Contabilidade, e nesse vídeo aqui eu vou te contar 3 problemas comuns que nós temos na contabilização das pequenas empresas que você precisa saber. Então, o primeiro problema é a entrada não identificada. O que seria essa entrada não identificada? Seria a seguinte situação, até rascunhei aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma entrada de 10k no banco e essa entrada de 10k no banco, ela precisa ter uma contrapartida. Então, por exemplo, se entrou um dinheiro no banco e esse dinheiro é proveniente de a venda de produtos ou de serviços, então normalmente ela vai ser baixada da conta de clientes. Por quê? Porque você tem um valor pendente a receber do seu cliente lá. E como é que eu sei que tem um valor pendente para receber? Porque nós vamos ter uma operação que antecede a essa, que é a operação de venda, tá? Então você tem uma operação de venda que vai depois criar uma situação de cliente a receber. Então, a operação de venda, então imaginar que nós tivemos uma venda de 10k, e aí nós temos aqui, consequentemente, uma operação de venda de 10k. Então, na operação aqui, que antecede a essa, nós temos uma situação onde nós temos essa operação aqui de venda, e nós temos um cliente a receber. É claro que aqui tem uma questão tributária, então deduz o imposto daqui. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o ponto em questão que eu quero abordar aqui. É só simplificando o seu entendimento. Só que para eu ter isso aqui, eu preciso primeiro ter isso aqui. Então, se eu não tiver primeiro a operação de venda, porque na operação de venda eu vou ter a emissão do documento fiscal. Então, nós vamos ter uma emissão de uma nota fiscal ou uma nota fiscal eletrônica, ou uma nota fiscal de serviços eletrônica, na maioria dos casos. Então, eu tenho uma nota fiscal de venda ou uma nota fiscal de serviço. E se eu não tiver isso, o que acontece? O que acontece é que esse dinheiro que entrou aqui, ele não tem origem. Então, é o que nós chamaríamos, nesse caso, de uma receita não identificada. Receitas não identificadas, elas são indícios de sonegação. O dinheiro não some na contabilidade, não tem como o dinheiro sumir. Você precisa ter uma operação contábil. Eu não posso simplesmente ignorar que entrou dinheiro dentro da conta corrente se eu não simplesmente der ali um destino desse dinheiro, tá bom? Então, primeira situação que eu quero chamar a atenção. Segunda situação são os pagamentos sem documentos comprobatórios. Então, vamos imaginar aqui, nós temos a conta de banco, tá? Estou mais uma vez rascunhando aqui para te ajudar a entender. E aí na conta de banco, quando a gente pega o extrato, por exemplo, para fazer a conciliação, o extrato, então nós temos lá as operações. Então temos a operação de saída, de entrada, saída, saída. Então aqui é as linhas do extrato. Olha só. Então nós temos o extrato, aí nós temos as operações de saída, de entrada, saída, saída. O que acontece nessa segunda situação? É quando você não sabe justificar essas operações aqui. Ou seja, o dinheiro saiu e você não sabe justificar. Nesse caso, normalmente, esse dinheiro vai ser destinado aos sócios. Por quê? Não houve um documento contábil. Eu não tenho como dizer, o dinheiro eu paguei, por exemplo, a padaria, se eu não tenho a nota fiscal da padaria. Eu não tenho como dizer que eu paguei, por exemplo, ali um prestador de serviço. Por quê? Esse prestador de serviço, se ele prestou serviço como pessoa física, ele teria que entrar numa folha de pagamento de pessoa física. Então existe uma regra contábil e fiscal nesse meio todo que você precisa saber para que você possa então ter a regularidade do seu negócio. Então essa é a segunda situação, o segundo problema que nós temos em relação a isso. E o terceiro problema são as omissões de informações bancárias. Existem empresários que eles simplesmente acham que podem ignorar a existência de uma conta bancária. Então vamos pegar aqui um outro exemplo prático aqui. Então vamos imaginar que nós temos aqui banco A, banco B e banco C, ok? E aí o empresário, né, ele faz o seguinte, ele manda para a gente o extrato do banco A e o extrato do banco C. Então, nós temos aqui, ó, banco A, B e C. Aí ele mandou o extrato do banco A e o extrato do banco C. Só que aí quando nós vamos contabilizar, simplesmente nós descobrimos que tem uma operação aqui entre o banco B e o banco C.
existe uma operação entre os dois bancos. Por quê? Houve uma transferência de um banco para o outro sem uma justificativa. Por exemplo, se eu paguei um fornecedor via transferência bancária, um TED e tudo mais, é simples. Eu vou ter a nota fiscal do fornecedor para justificar aquela transferência. Agora, quando tem uma transferência entre contas da mesma titularidade, aonde eu não tenho como ter uma comprovação porque o cliente simplesmente não manda o extrato dessa conta aqui, imaginando que por ele não mandar esse extrato, ele está seguro em relação a essa operação, aí fica fácil de a gente identificar que tem alguma coisa errada. E aí você precisa tomar cuidado. Ou simplesmente ele quer destinar esse banco C valores que não foram justificados de forma correta na receita, vai destinar para esse banco C aqui, mesmo que ele não tenha relação com esses bancos, porém, uma hora, alguma despesa que você vai ter vai ser paga por esse banco, porque o dinheiro não pode só entrar aqui. Ele vai precisar pagar despesas. E aí ele teve um documento fiscal que foi emitido e não teve ali a comprovação do pagamento feito, porque ele fez o pagamento com um banco que ele não informou. Bem, o que acontece nessas três situações? Ou quando você não declara as receitas corretamente, quando você não declara as suas despesas corretamente, ou quando você não envia a documentação correta, imaginando que você não vai ter problema nenhum. Em todas as situações nós temos uma irregularidade contábil e tributária. E aí, meu amigo, é que você vai ter problemas com o fisco. Essa é a verdade. Então você precisa tomar cuidado com esse tipo de situação. Aqui a gente não faz milagre. Nenhuma empresa contábil que vai fazer um serviço correto para sua empresa vai fazer milagre. Então nós temos que fazer a contabilização de acordo com aquilo que foi recebido. E você precisa mandar a documentação correta e ao mesmo tempo também informar corretamente as informações que nós precisamos, tá bom? Se você quer ter um pouco mais de segurança na parte tributária, esses são alguns cuidados que você precisa ter. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Pode deixar seu comentário aqui embaixo, pode me xingar se você achar que deve, mas fale alguma coisa, isso é importante para mim e muito sucesso. Até o próximo vídeo.